A Warner acabou de lançar uma carta falando para os acionistas recusarem totalmente a proposta da Paramount. Chegaram inclusive a dizer que a proposta da Paramount, ou pelo menos o que a Paramount tem falado na mídia, é mentiroso, que eles não estão fazendo o que eles estão falando que fizeram, e a Warner parece que de forma definitiva não vai aceitar, a menos que a proposta da Paramount fique muito melhor. Então vamos dar uma olhadinha em todos os detalhes, porque a Warner soltou uma carta para os seus acionistas que eu quero dar uma olhada junto com vocês. Então, vamos lá! Então, pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Podem confiar que eu vou trazer todas as novidades para vocês, mesmo que eu tenha que fazer alguns vídeos extras, alguns vídeos a mais, porque eu tô acompanhando essa jornada do começo ao fim. E agora a gente tem 3 sites aí concorrendo. A Netflix acabou de lançar o site dela, não vai ser o foco do vídeo de hoje. Eles lançaram um site, se você quiser entrar para ver, basicamente resumindo tudo o que está acontecendo. A Paramount já tem o próprio site, né? Então agora a Paramount tem um site, a Netflix tem um site falando somente a respeito dessa disputa, né, de acionistas, etc. E a Warner entrou na jogada falando algumas coisas bastante interessantes. Tem também a situação da Starz, que novamente não vai ser o foco do vídeo de hoje, mas só explicando rapidamente, parece pelo menos que aconteceram algumas propostas nos bastidores somente pelas empresas de canal de televisão, ou seja, somente pela Warner, pela Discovery Global, que vai ser o braço televisivo que vai ser desmembrado no caso de uma compra pela Netflix, e parece que a avaliação foi muito melhor do que a avaliação que a Paramount fez. Óbvio que a da Starz é um pouquinho mais complexa, mas parece que algumas propostas giraram em torno de 25 bilhões. Tinha também, né, o desejo da Starz de participar da própria Warner e da HBO Max, etc. Então o cálculo é muito mais complicado, mas dá pra gente supor que a avaliação da Discovery Global seria pelo menos de uns 9, 10 bilhões de dólares. Então isso tornaria a proposta da Netflix ainda melhor, porque eles desmembrariam, né, todo o estúdio, o serviço de streaming, e venderiam essa participação, né, da Discovery Global para outra empresa por um valor também multibilionário. Mas como eu falei, eu vou dar uma estudada mais a fundo nessa situação da Discovery Global. Hoje o foco é principalmente nos motivos pelos quais a Warner rejeitou a proposta da Paramount, e agora não é a Netflix falando, não são fontes falando, é a própria Warner, né, assinada ali pelos executivos, porque eles soltaram uma carta para os seus acionistas, basicamente explicando o motivo da recusa e pedindo para eles recusarem novamente. Então esse site eu já olhei várias vezes junto com vocês, é o Investor Relations, né, da Warner. Você entra lá, Warner Bros. Discovery, ou wbd.com, você vai chegar nessa página aqui. Se você entrar, né, relações com investidores ou notícias e eventos, aí eles postaram essa carta aqui, né, ó, 17 de dezembro de 2025. Eu baixei a carta aqui também, obviamente, né, mas eu acho que o formato de olhar pelo próprio site é ainda melhor, é basicamente o mesmo conteúdo, né, ó, e aqui eles já frisam os pontos principais, eu já vou mostrar para vocês. Warner Bros., né, reitera recomendação em apoio à combinação da Netflix, que representa valor superior e mais certo para os acionistas. Oferta da Paramount reflete valor inadequado e impõe vários riscos e custos significativos à Warner Bros. Discovery. Isso aqui eles não explicaram tão bem, fica subentendido até nos outros aspectos aí que a Warner cita. E aqui é o principal, talvez o ponto mais importante: a família Ellison ainda não forneceu um suporte de capital, apesar das alegações principais. A revisão completa, justa e transparente do Conselho da Warner Bros. Estabeleceu as condições de concorrência equitativas num processo competitivo. Nenhuma diferença material, essa também é bem importante, ó, nenhuma diferença material no risco regulatório entre a oferta da Paramount Skydance e a fusão da Netflix. E aqui, talvez, né, uma frase que eles foram até meio agressivos: oferta ilusória e não vinculativa que pode ser rescindida ou alterada pela Paramount a qualquer momento, criando um grau insustentável
de potencial desvantagem para os acionistas da Warner Bros. Discovery. Pelo que eles estão falando aqui, eu li, né, esse relatório todo, essa carta toda, na verdade, eles estão dizendo que a Paramount deixou lá na oferta a possibilidade deles mudarem a oferta, né? Então, não é uma oferta binding, né, como eles falam, que é uma oferta vinculatória. Então, eles deixaram ali, digamos assim, uma porta de escape se eles quiserem ou diminuir o valor ou fazer alguma mudança na forma de pagamento e etc. E o principal, pelo menos que deu a entender que é o principal, é que eles não vão se comprometer pessoalmente, né? Eles não vão colocar a cara a tapa, o David Ellison, o Larry Ellison, eles vão, tipo assim, se a empresa fracassar, fracassou, ela tá desmembrada, ela vai quebrar sozinha, digamos assim, e aí não vai ter nem de quem cobrar, né, essas dívidas todas, porque a empresa está fazendo uma porrada de empréstimos. Se o negócio não der certo, eles vão deixar a Warner Bros. Afundar ainda mais, e não é isso que os acionistas querem, apesar de todo mundo falar que os acionistas só querem dinheiro. É óbvio que é um fator muito importante, mas como eu disse no vídeo de ontem, acionistas que pagaram $7 nas ações da Warner alguns anos atrás, hoje vão vender por 23,5, vão ficar acionistas da Netflix, vão continuar donos ali da Discovery Global, né? Então, as propostas não são tão diferentes assim, porque de qualquer forma, os grandes acionistas já vão lucrar muito em qualquer uma dessas opções, né? Então, proteger o legado da Warner é importante. Óbvio que a Netflix é uma ameaça muito forte também ao legado da Warner, dependendo das atitudes que eles tiverem daqui para frente, mas o legado financeiro, né, da empresa continuar sendo, ou pelo menos passar a ser uma empresa sólida, é um risco, porque segundo a Warner, os Ellisons falaram, ó, a gente não vai botar a cara a tapa, se não der certo, não deu certo, né? Eles não querem entrar ali, né, se comprometerem financeiramente. Então esse é um resumão, né, digamos assim. Eles falam aqui, fazendo o panorama principal, após uma avaliação cuidadosa da oferta pública lançada recentemente pela Paramount, o conselho concluiu que a oferta é inadequada, né, o valor da oferta é inadequado, com riscos e custos significativos impostos aos nossos acionistas. Essa oferta, mais uma vez, não aborda as principais preocupações que temos comunicado consistentemente à Paramount ao longo do nosso extenso envolvimento e revisão das suas 6 propostas anteriores. Então a Paramount já fez 6 propostas, chega um ponto, né, que será que a Warner não pode simplesmente falar, ó, a Paramount está fora, independente da proposta que eles fizerem, porque realmente eles já fizeram várias propostas diferentes, eles, ao que tudo indica, né, falaram para os acionistas coisas que não são reais, pelo menos é o que a Warner está falando, que a proposta é ilusória, que eles deram a entender várias vezes que eles estão colocando, né, a cara a tapa, digamos assim, e não estão, pelo menos novamente, é o que a Warner está falando aqui. Estamos confiantes de que nossa fusão com a Netflix representa um valor superior e mais certo para nós acionistas, e estamos ansiosos para oferecer os benefícios atraentes de nossa combinação. Em conexão com sua determinação, o Conselho enviou uma carta aos acionistas fornecendo detalhes sobre sua recomendação. O texto completo da carta segue abaixo. Então, eles falaram, eu vou dar uma resumida aqui para vocês. Caros colegas acionistas, né, ó, como Conselho conduzimos agora outra revisão e determinou que a oferta pública da Paramount Skydance continua inferior à fusão com a Netflix. É importante dizer que sobre essa recusa, os Ellisons já falaram o seguinte, que a Warner ela tinha que recusar essa proposta porque a proposta era tão parecida com a proposta inicial que se eles não recusassem essa primeira proposta, eles iam estar admitindo que não fizeram o processo da forma mais competitiva possível, porque como que você deu preferência para a Netflix, aí eles entraram com essa proposta, né, hostil, e aí a Warner mudou de lado. Então realmente não faz muito sentido, né? Eles estão dando várias justificativas aqui, mas os Ellisons estão dando a entender que, tipo assim, eles estão inventando essas justificativas porque eles não podem aceitar essa primeira proposta, né? Senão eles estariam admitindo que eles não cumpriram com o dever fiduciário deles ali desde o princípio. E isso faz total sentido também, né? Se a proposta não era boa na época, continua não sendo boa agora.
Ó, abaixo e com mais detalhes em nosso documento 14D9, destacamos as muitas razões para a determinação do Conselho. Nenhuma dessas razões será uma surpresa para a Paramount Skydance, dado o nosso feedback claro e frequentemente repetido sobre as 6 propostas anteriores. Então eles estão dizendo, ó, eles estão falando outras coisas, mas eles sabem muito bem por que a proposta deles foi recusada. Os termos da fusão com a Netflix são superiores. A oferta da Paramount Skydance oferece valor inadequado e impõe inúmeros riscos e custos significativos à Warner. Né, ó, nosso acordo com a Netflix dá aos acionistas 23,25 dólares em dinheiro, mais 4,50 em ações ordinárias, mais o valor adicional das ações da Discovery Global. Então, né, depois de todas as explicações, depois de todos os questionamentos, realmente as duas propostas são bem semelhantes. A grande questão é quanto valem essas ações da Netflix, qual é o potencial de valorização, né, considerando o histórico da Netflix, considerando, né, que eles podem ter atingido um teto aí no volume de assinantes, qual é o potencial dessas 4,5 dólares aí continuarem crescendo no futuro e qual é o potencial da Discovery Global. Obviamente, se você for extremamente negativo com relação à Netflix e à Discovery, a proposta da Paramount vai ser melhor. Se você for otimista, né, digamos assim, com relação à Netflix e à Discovery, a proposta da Netflix é bem superior. E parece que a Warner ela é otimista, principalmente com relação à Discovery Global. E eu acho que foi um grande erro da Paramount nas entrevistas ter falado que o negócio de televisão não vale absolutamente nada, porque é a menina dos olhos do David Zaslav, né, digamos assim. Era a empresa que o David Zaslav comandava antes de ir para a Warner. Ele tomava conta da Discovery, dos canais de televisão e assim por diante. Então ele com certeza vê muito valor. Como eu disse, ele pagou quase 15 bilhões de dólares pela Scripps Network, que hoje é uma pequena parte da Discovery. Então, como que vão falar que a Discovery vale 1 bilhão de dólares, por exemplo, sendo que ele sabe que 6, 7 anos atrás ele pagou 15 bilhões por uma parte da empresa? Novamente, eu acho que é um ponto bem relevante, né, nessa negociação, que o próprio David Zaslav valoriza bastante a Discovery Global. E continuando aqui, ó, a Paramount Skydance tem consistentemente enganado os acionistas da Warner Bros. Discovery de que sua transação proposta tem um apoio total da família Ellison. Não aconteceu, não acontece e nunca aconteceu. Então eles estão falando que não, eles estão dando a entender que eles estão colocando a família Ellison ali como garantia, mas eles dizem aqui, ó, que eles estão usando um fundo revogável. Ó, ampliando as preocupações sobre a credibilidade do compromisso de capital oferecido pela Paramount Skydance, o fundo revogável e a Paramount Skydance concordaram que a responsabilidade do fundo por danos, mesmo no caso de uma violação intencional, seria limitada a 7% de seu compromisso, 2,8 bilhões em uma transação de 108,4 bilhões. Por isso que eu falo muitas vezes, um acordo não está no valor e sim nas entrelinhas e sim no que vai acontecer depois, né? Lembrando, só uma observação aqui para vocês, porque como eu disse, eu dei uma pesquisada, tá todo mundo falando, pô, a Netflix não tem o direito de comprar porque vai virar um monopólio e etc. A Netflix, ela nunca fez uma compra muito significativa, ela já fez algumas compras menores, a Oracle já fez mais de 150 compras, né? Então a Oracle, ela cresceu fazendo esse tipo de compra. Eles compraram empresas ali na casa dos 30 bilhões, empresas que inclusive ficaram bem insatisfeitas depois da compra, porque assim que a compra aconteceu, eles mudaram, né, totalmente a opinião. Se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre o que aconteceu com Java, né, que é a linguagem aí que muitas pessoas usam, deem uma pesquisada rápida para ver, né, a Oracle processou o Google e muitas pessoas ficaram totalmente contra a Oracle, que ela estava destruindo a forma, né, uma forma de linguagem ali no computador. Eu, novamente, não entendo plenamente, mas eu dei uma pesquisada e eu vi muita coisa envolvendo, né, essa compra da Oracle, o processo do Google e etc. Então, vale a pena, se vocês querem se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, deem uma pesquisada nessas aquisições que podem ter ajudado os acionistas a criarem, né, uma... não sei se seria uma antipatia ou pelo menos, né, tomar um certo cuidado com as propostas que vêm dos Ellisons ali, etc.
Continuam, né, ó, a transação do conselho foi completa, transparente e competitiva, estabelecendo condições equitativas que promoveram um processo rigoroso. Aqui eles estão falando abertamente sobre as críticas que eles sofreram dos Ellisons, né, sobre as críticas que eles sofreram antes deles tomarem a decisão sobre a Netflix. Eles já estavam criticando, falando que o processo estava sendo injusto, que etc. Sendo que agora foi totalmente revelado que eles ofereceram, né, compensações muito grandes ali para os executivos, etc., coisas que eles acusaram a Netflix de estarem fazendo. O próprio David Zaslav falou para o conselho, ó, eles estão me oferecendo supostamente centenas de milhões de dólares para fechar a negociação com eles. Né, ó, realizamos dezenas de ligações e reuniões com seus diretores e consultores, porque o argumento da Paramount é, pô, eles pararam de me responder ali no WhatsApp. Eles estão falando, não, a gente fez diversas reuniões, não é porque a gente não respondeu o WhatsApp do David Ellison que a gente não tinha feito, né, a diligência correta ali para decidir qual das empresas tinha a melhor proposta. Né, ó, apesar desse feedback, a Paramount Skydance nunca apresentou uma proposta superior ao acordo da fusão da Netflix. Apesar das declarações na mídia, o Conselho não acredita que haja uma diferença material no risco regulatório entre a oferta da Paramount Skydance e a fusão da Netflix. Novamente, aí é um assunto muito mais profundo, né? Porque da mesma forma que a Netflix tem uma presença muito forte nos streamings, a Paramount e a Warner têm presenças muito fortes na televisão, então elas vão ter uma participação maior até em horas assistidas. Mas o argumento contrário também é muito válido, que a Netflix já é o serviço de streaming líder e que eles vão crescer ainda mais. Novamente, eu acho que os dois lados podem sofrer, né, para ter uma aprovação. A aprovação da Paramount poderia ser mais rápida porque ela não depende do desmembramento da Warner. E eles continuam falando, né, ó, o conselho também observa que a Netflix concordou com uma taxa recorde de rescisão regulatória de 5,8 bilhões, significativamente maior do que a taxa de rescisão de 5 bilhões da Paramount Skydance. Então as duas bem semelhantes aqui, não é um argumento tão forte, né, pelo menos a ponto de colocar aqui na carta para os acionistas, não achei tão significante. Aqui, ó, a oferta da Paramount Skydance é ilusória, essa é a parte que eles vão um pouco mais a fundo, né, ó. A oferta pode ser rescindida ou alterada pela Paramount Skydance a qualquer momento antes de sua conclusão. Não é a mesma coisa que um acordo de fusão vinculativo. O primeiro parágrafo da oferta afirma que sim, sujeito às condições estabelecidas nessa oferta de compra, conforme possa ser alterada ou complementada periodicamente, continua na próxima página, reservamo-nos o direito de alterar a oferta em qualquer aspecto, incluindo a alteração do preço da oferta. Então, eu acho que nem se eles tivessem oferecido 120, 130 bilhões, a oferta ainda não seria melhor se eles têm a opção de mudar o preço da oferta, tá lá no contrato que eles têm o direito de mudar o preço da oferta, então a oferta, teoricamente, ainda não é vinculativa. Né? Ó, além disso, a oferta não pode ser concluída até sua data de expiração atual, devido à necessidade, entre outras coisas, de aprovações regulatórias, o que a Paramount Skydance indica pode levar de 12 a 18 meses. Então, de 12 a 18 meses é exatamente o prazo que eles falaram que levaria, ó, se você olhar aqui no site que eles mesmos fizeram, eles colocam aqui, ó, o prazo de aprovação da Paramount, 12 meses, e jogaram da Netflix, né, sem prazo definido, só que na proposta eles próprios usaram aqui o valor, né, de 12 a 18 meses. Né? Então, nada nessa estrutura oferece aos acionistas da Warner Bros. Qualquer certeza de negócio. A oferta da Paramount Skydance oferece um grau insustentável de risco potencial de desvantagem para os acionistas da Warner Bros. Discovery. E aqui eles continuam, né? Eles vão mais a fundo ainda, eles estão dando várias e várias justificativas. Haverá custos adicionais associados à oferta da Paramount Skydance que poderão impactar os acionistas. Ao considerar a oferta da Paramount Skydance, é importante observar que sua aceitação pode incorrer em custos adicionais significativos para os acionistas, todos os quais a Paramount Skydance ignorou em suas comunicações. A Warner Bros. Teria que pagar à Netflix uma taxa de rescisão de 2,8 bilhões, que a Paramount Skydance não se ofereceu a reembolsar. Isso é meio óbvio, né? Porque a Warner fechou porque quis,
Então aqui eu discordo um pouquinho, eu acho que, né, isso aí foge do... Teoricamente, a Paramount ainda está discutindo o pré-leilão, né, digamos assim. Eles ainda estão argumentando que a proposta original é melhor, só que agora vai ter um custo de 2,8 bilhões que foge da alçada da Paramount. Então, nesse ponto aqui eu discordo um pouquinho. Além disso, a Warner Bros. Incorreria em aproximadamente 1,5 bilhão em custos de financiamento se não concluíssemos nossa troca de dívida planejada conforme acordado com alguns de nossos devedores, o que não seria permitido pela oferta da Paramount Skydance. Aqui tudo bem, já é uma coisa mais técnica de dívidas e etc. Esses 4,3 bilhões adicionais em custos potenciais representam aproximadamente 1,66 dólares por ação a serem suportados pelos acionistas da Warner Bros. Se a oferta não for encerrada. Então, basicamente, agora eles se amarraram à Netflix, né, para soltar. A Paramount vai ter que jogar muito dinheiro na situação. Então, a proposta da Netflix, que já era equiparável à da Paramount, ou até melhor, se a gente olhar por alguns aspectos, agora ficou melhor ainda justamente porque a oferta foi fechada. Estamos ansiosos para avançar com nossa combinação com a Netflix e entregar o valor atraente e certo que ela criará para os acionistas. Recomendamos que você leia atentamente e etc. E eles concluem, né, falando o jargão jurídico, né, que todos esses documentos têm aqui no final. Participantes da solicitação, Warner Bros. Netflix, e aqui literalmente uma parede de texto. E só para finalizar, eu vou dar uma olhada em 6 pontos que a Business Insider, né, eles consideraram ali relevantes, tendo em vista essa revelação dessa carta e dos motivos. Eles começam com os principais pontos, que o David Ellison possivelmente usou a cartada do Larry Ellison muito cedo, né, ó, logo após a Warner Bros. Rejeitar uma das várias propostas secretas em setembro, David Ellison ligou para o CEO, David Zaslav, para solicitar que Zaslav se encontrasse com Larry Ellison. A sabedoria convencional era que os bilhões do cofundador prevaleceriam. No final, isso não aconteceu. A Warner Bros. Manifestou preocupação pelo fato de a proposta se basear num fundo revogável, cujos ativos e passivos estavam sujeitos a alterações. Aqui é o ponto que eu já citei, né, ó. Uma zelosa Paramount fez de tudo para cortejar Zaslav. Já sabíamos que Zaslav ganharia mais de 500 milhões com o acordo com a Paramount, com base principalmente em suas ações. Ele tem hoje, né, se a gente considerar o preço de 30 dólares por ação, ele tem 567 milhões de dólares em ações. Mas o Zaslav disse ao conselho da Warner Bros. Que os Ellisons lhe indicaram que se um acordo fosse concretizado, ele receberia um pacote de compensação no valor de várias centenas de milhões de dólares. Zaslav respondeu que seria inapropriado discutir tais acordos naquele momento. E, inclusive, foi falado, né, que o David Zaslav recebeu a proposta, pelo menos informal, de ser o co-CEO dessa nova empresa, o que torna aquelas acusações que os Ellisons fizeram lá atrás ainda mais absurdas, porque eles estavam fazendo exatamente o que eles estavam acusando a Netflix de fazer. A Warner Bros. Não tinha uma, mas 2 empresas interessadas em seus ativos de cabo em declínio. Eles citam aqui 3 empresas, uma delas a Comcast, outra delas possivelmente a Starz, né, que seria a empresa C, como eles estão citando aqui. Então teria a empresa A, B e C. A Starz não queria somente os canais, ela queria também uma participação, mas fez uma oferta de 25 bilhões em dinheiro. Não sei de onde a Starz tiraria 25 bilhões, mas beleza, aqui o setor bancário, eles estão falando que os bancos vão ganhar 225 milhões de dólares, né, com essa negociação, o que é algo totalmente normal. O dinheiro do Oriente Médio não foi um obstáculo, eles estão dizendo que seriam obstáculos técnicos e não obstáculos morais ou patrióticos. Então, não foi um problema tão grande, mas é mais um ponto negativo, porque os Ellisons não estavam entrando com o dinheiro todo. Tanto para preocupações regulatórias, novamente eu já citei que a Warner disse que os 2 lados teriam basicamente a mesma pressão regulatória. E como sempre, até na notícia de hoje eles concluíram: o Coringa, no entanto, é Trump, que tem laços estreitos com os Ellisons, mas não se posicionou firmemente em nenhum dos lados publicamente. Então Trump continua, digamos assim, observando para ver
o que vai acontecer daqui para frente. Talvez ele se envolva, talvez ele não se envolva. Novamente, ele já se envolve em muita coisa para ajudar os Ellissons. Vamos ver se ele vai fazer isso mais uma vez. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acham da continuidade dessa situação. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.